E aí, pessoal, vamos para a nossa segunda aula, nosso segundo estudo sobre o livro de Provérbios. Então, bem rapidamente, como eu falei para vocês, que vai ser o nosso estudo aqui, o nosso bate-papo, eu quero falar sobre o capítulo 2. É interessante que Salomão ele começa a nos ensinar no capítulo 2 como se fosse nosso pai, né? Ele ensina e fala que para que a gente possa ouvir esses ensinamentos, né? E nos atentar para esses ensinamentos como se estivesse ouvindo o seu próprio pai. E é isso que nós temos que entender. Quando eu estiver lendo, eu absorver e olhar para dentro de mim mesmo e ver o que eu posso melhorar. Esquecer dos outros. Eu não tenho que olhar o livro de Provérbios lendo pensando nos outros. Eu leio pensando em mim, nas minhas próprias mudanças. Outra coisa que é interessante eu lembrar, ele fala o seguinte: mantenha os seus ouvidos atentos à sabedoria. Ele diz o seguinte: fique ligado, porque em todo momento tem sabedoria, tem algo a aprender. Então temos que estar com os ouvidos atentos. Outra coisa, ter um coração inclinado ao entendimento. Um coração inclinado ao entendimento é aquela pessoa que sempre que você vai falar para ela, ela está pronta a aprender, pronta a te ouvir e absorver o máximo que ela puder daquilo. Tem pessoas que não têm coração assim. Quando você vai falar alguma coisa, ela diz: isso eu já sei, isso eu já sabia, eu já estou sabendo disso, isso não serve para mim. Ela não tem um coração inclinado ao entendimento, a saber, ela está fechada para esse entendimento. Por isso que nós temos que ter o coração aberto, né? Porque é ter um coração inclinado ao entendimento, um coração aberto a aprender, ao entendimento. Chegou uma informação até você, absorva e dilua isso com bastante facilidade e tranquilidade, sem orgulho, né? Que às vezes o que nos impede de o nosso crescimento é o nosso orgulho, a nossa preguiça também impede bastante o nosso crescimento, né? Quando a gente é orgulhoso para dizer assim: não sei isso, me explica. Isso acontece muito com a gente na escola, ainda menino. Uma outra coisa também que impede o seu crescimento, a sua possibilidade de aprender e de entendimento, é o medo e a timidez. Às vezes você não entendeu, mas por timidez ou por medo, você prefere não perguntar para não ser exposto, prefere não pedir a explicação novamente para não ser exposto por causa da sua timidez. E aí passa aquele momento que é o momento do aprendizado, que é o momento do crescimento, e aí você perde a grande oportunidade de aprender. Isso acontece muito com algumas crianças na escola, por timidez, e eu falo porque acontecia comigo, né? Por eu ser um pouco tímido, por eu ser bem calado, o que acontecia? Quando eu não entendia, eu não perguntava novamente para aprender, e aquilo passava, então dificultava no meu aprendizado. Ensina também no capítulo 2, clamar por entendimento e inteligência. Tá? Vamos clamar. O que é clamar? É você estar sempre buscando, né? Não precisa ficar gritando. Mas o que eu entendo por clamar por inteligência e entendimento é você buscar em todo o tempo. Eu tenho feito isso há pouco tempo. Eu sempre fui adquirindo sabedoria dos meus pais, da minha mãe, mas eu percebi que quando você busca, você acha. Quando você procura, você encontra. E a gente precisa estar procurando e buscando diretamente, sempre. Nós vamos aprender desde o início da nossa vida até o último dia dela. Então, se você estiver aberto para aprender, você vai aprender desde o primeiro dia até o último.
com os erros e com os acertos. Salomão, ele diz que nós devemos procurar essa sabedoria como quem procura o ouro precioso escondido. Isso está lá no versículo 4 e no versículo 5 desse capítulo. Diz assim: se buscares a sabedoria com a prata e com o tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Busque isso, se aprofunde. Eu, no outro dia, estava aqui em casa assistindo TV e vimos uma reportagem da Serra Pelada. Era um local onde muitas pessoas foram para lá em busca de ouro. Se passaram os anos, hoje já não tem mais tanto ouro assim, muitas pessoas já desistiram, já vieram embora, mas o interessante que eu achei, que eu gostaria de destacar, é que alguns homens que um dia encontraram uma pedrinha de ouro, que seja, uma pequenininha, uma maior, esse homem que encontrou, alguns ainda estão lá, procurando, porque eles têm a esperança de achar mais ouro naquele lugar. Então, eu quero dar esse destaque. Aquele quem se dedicou uma vez em buscar o tesouro escondido e o encontrou, ele jamais abandona essa fonte de tesouros, que é o que nós buscamos aqui através da sabedoria no livro de Provérbios. Você vai mergulhar, você vai procurar, você vai cavar e você vai achar tesouros aqui que vai mudar a sua vida, vai mudar o seu comportamento. Mas como é que muda? Se você quiser mudar. Quando você entender que isso é para você, você coloca em prática e você vai ter maravilhosos resultados. Ele nos dá uma dica que ele conseguiu. Ou seja, ele está me dando uma dica já testada. Ele está dizendo assim, faça isso porque eu fiz e hoje eu sou o homem mais sábio do mundo. O que ele diz? Peça a Deus. Peça a Deus. Se você quer sabedoria e entendimento, peça ao Senhor, porque Ele vai te dar. Lá na epístola de Tiago, é interessante que Tiago diz assim, deixa eu pegar aqui nessa versão, na epístola de Tiago, no capítulo 1, versículo 5, diz assim: se algum de vós precisa de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá, e ele não os repreenderá por pedir. Então entenda, o Senhor não vai te repreender ao pedir sabedoria, ao pedir entendimento. O seu professor não vai te repreender por você perguntar, por você ter vontade de aprender, de saber. Então, se você quer adquirir mais sabedoria, peça a Deus. O conhecimento, o bom senso e a sabedoria alcançada, ela te conservará. De que ela vai te conservar? Ora, ela vai te livrar do caminho do mal, ela vai te livrar dos homens que dizem coisas perversas, ela vai te deixar livre, e te afastar das pessoas mentirosas, e ela vai te livrar da mulher adúltera. Então, esses são alguns pontos que a sabedoria tem o poder de fazer na sua vida. Você é capaz de absorver todo esse entendimento e conhecimento que está disponível para nós. Beleza? Segue com a gente. E uma coisa que eu queria te dizer, o meu conselho é para te ver feliz.